Olá pessoal, bom dia. Essa semana encerramos a leitura da porção de Tazria e Metzorah, hoje focando nos parágrafos 110 e 111 do Zohar, 10º ano de leitura. E nesses parágrafos o Zohar traz uma visão bastante profunda, eu diria, mas também ao mesmo tempo simples, sobre algo que é na Kabbalah o que a gente chama um sistema completo, um sistema perfeito, né? O que significa ter um sistema completo, perfeito, e como é que a gente atinge esse sistema? Então, segundo os sábios do Zohar, o universo inteiro, com tudo que ele carrega, imagina, desde a matéria mais densa até o pensamento mais elevado, só atinge a sua plenitude num momento muito específico, quando Deus se senta no seu trono. Isso é estar no sistema completo. Mas não é só isso. A perfeição, na verdade, não está apenas em Deus ocupar o trono. A perfeição acontece quando, sobre esse trono, aparece a imagem de um ser humano. De onde que os sábios tiram isso? Essa é a visão que aparece no livro do profeta Ezequiel, né, que a gente conhece como a carruagem, a Merkavá. Então, ele está, Ezequiel, né, subindo aos céus, vendo como é que funciona o sistema, e ele tem essa visão do sistema perfeito. Chega um momento da sua visão em que ele vê um trono de safira, resplandecente como se fosse safira, e sobre o qual aparece a silhueta de alguém, ele diz. E aí, quem é esse alguém? Não é qualquer pessoa, é uma imagem que representa o ser humano na sua mais alta expressão. Agora, a pergunta que os cabalistas fazem é por que o ser humano? Né? Por que o que fica acima do trono e mostra essa perfeição é o ser humano? E aí a Kabbalah vai responder que, na verdade, é o ser humano que reúne todas as peças, por assim dizer. É o ser humano o reflexo de tudo que existe. O ser humano é o elo entre o que está acima e o que está abaixo. Então, o ser humano representa o ponto onde todas as partes do universo, como eu falei, se unem e trabalham juntas. Inclusive quais partes? O instinto, a razão, o sentimento, o espírito, a matéria, a alma. Percebe? Tudo ali está junto. Então, quando essa imagem aparece no trono de Deus, quer dizer que tudo encontrou seu lugar. Tudo encontrou sua função e sua harmonia. Agora, o Zohar lembra para nós que, obviamente, isso é um momento ideal, é um momento perfeito. Há momentos em que essa imagem não aparece. Há momentos que Deus está sentado no trono, mas não aparece a imagem humana. Ou que Deus não está centrado no trono. Por exemplo, o Zohar diz quando tem guerras, quando tem conflitos, quando tem julgamento severo. Em momentos assim, dizem os sábios, Deus se revela como um guerreiro. Aí não é um Deus sentado no trono, ele está atuando numa guerra. Então é um outro tipo de imagem, percebe? E não é o sistema completo. E aí isso vem mostrar para nós que, por exemplo, a plenitude não está na força, né? A plenitude está na harmonia. Está na presença de um ser humano que pensa, que sente, que age e que tem capacidade de se elevar. É um humano que não está fragmentado, mas inteiro. E aí entra um ponto bastante lindo, eu acho. Essa imagem de completude, né? Esse humano pleno que faz o sistema ficar completo, não é um super-herói, não é alguém perfeito no que a gente imagina, né, o sentido comum. O que o Zohar está dizendo é, esse ser humano pode ser você, pode ser eu. Para ser esse ser humano, basta ser um ser humano que está alinhado com o que a vida espera dele. É um ser humano que entendeu o valor das palavras, que entendeu como funciona o agir, entendeu o que é ética, o que é cuidado. É alguém que compreendeu, como diz o Salmo, que a sabedoria de Deus vale mais do que ouro e prata. Então, por isso, segundo a Kabbalah, o universo só pode ficar considerado completo quando esse tipo de ser humano aparece, um ser humano consciente. Outro modo que a gente tem de falar na Kabbalah é um ser humano que não vive apenas reagindo à vida, mas que ele age, né? Ou que ele responde ao chamado da vida. E é um ser humano que sabe que a espiritualidade verdadeira não está só no céu, mas também nas escolhas do dia a dia. Então é basicamente um convite que o Zohar faz para a gente se tornar essa imagem, se tornar esse ser humano. Ser cada um de nós essa presença sob o trono divino. E isso não vai significar, obviamente, não é nada egóico, né? Não é porque aí nós dominamos tudo, né? Mas é porque quando eu fico sobre a imagem do trono de Deus, é porque eu aprendi a integrar tudo. Eu integrei luz e sombra, matéria e alma, e agora eu estou vivendo com propósito. Quando isso acontece, é que o sistema se fecha. A engrenagem começa a girar. O universo inteiro agora está num estado de perfeição e completude. Por quê? Porque agora tem um ser humano sobre o trono. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.